Diz a palavra de Deus em Salmos 85. Favoreceste, Senhor, a tua terra, restauraste a prosperidade de Jacó, perdoaste a iniquidade de teu povo, encobriste os seus pecados todos. A tua indignação reprimiste-a toda, do furor da tua ira te desviaste. Estabelece-nos, ó Deus, da nossa salvação, e retira de sobre nós a tua ira. Estarás para sempre irado contra nós? Prolongarás a tua ira por todas as gerações? Porventura, não tornarás a vivificar-nos, para que em ti se regozije o teu povo? Mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Escutarei o que Deus, o Senhor, disse, pois falará de paz ao seu povo e aos seus santos, e que jamais caiam em insensatez. Próxima está a sua salvação dos que o temem, para que a glória assista em nossa terra. Encontraram-se a graça e a verdade, a justiça e a paz se beijaram. Da terra brota a verdade, dos céus a justiça baixa o seu olhar. Também o Senhor dará o que é bom, e a nossa terra produzirá o seu fruto. A justiça irá adiante dele, cujas pegadas ela transforma em caminhos. Em caminhos. Queridos, quando eu me preparava para trazer esta mensagem, diante da necessidade que sentimos e temos insistentemente pregado isto, falado isto, a necessidade de um grande avivamento, a necessidade de que a igreja, de fato, conheça o que é um avivamento. Eu acredito que a igreja, em seu comodismo, ou o comodismo na igreja, está abatendo o povo de Deus. O modo de vida, de gosto, a libertinagem, não a liberdade, mas a libertinagem, ela está ditando a este povo práticas contrárias à ordem divina em ser santo. Eu não falo do mundo, eu falo da igreja. Eu não falo do mundo, é a igreja. Porque o mundo, ele é o que ele é, mundo. A igreja deve ser o que o Senhor espera que ela seja, santa. Billy Graham, uma certa vez, disse em seu pensamento que avivamento não é descer a rua com grandes tambores. Interessante. Isso não é avivamento. Avivamento não é fuar, não é oba-oba, não é grito, não é algazarra, não é o dito sem entendimento, não é o louvor que exige dança para que, se só assim, vamos expressar alguma coisa. Avivamento não é trenzinho.
não é paletó deitado sobre o outro. Avivamento não é água santa, benta. Avivamento não é grito, não é histerismo. Essa era a ideia de Billy Graham. Mas é subir, ele diz, ao Calvário em grande choro, em grande lamento. Isto é avivamento. É entender a gravidade do pecado, do erro, da transgressão. É não brincar com Deus. E não brincar de Deus. Era essa a ideia de Billy Graham. O povo, ele precisa chorar. Eu entendo assim. O povo, ele precisa chorar por um avivamento. Mas um avivamento que gere mudanças à sua vida. Eu não posso chorar por um avivamento na vida do meu irmão, por mais que eu tenha amor por ele, meu irmão Carne, que está em Recife. Ele precisa primeiro se converter. Ele precisa primeiro se converter. Eu tenho que chorar, não é pelo avivamento de Rafael, o avivamento de Lima, o avivamento de Maria, de José, de Paulo. Eu tenho que chorar pelo meu avivamento. É o meu. E você tem que orar pelo seu avivamento. É preciso querer um avivamento que, em seu poder, mude a minha, a tua vida, se queremos mudar o mundo. É preciso primeiro mudar a nossa vida. É preciso primeiro ter compromisso. Vida comprometida com Deus. Do pastor aos presbíteros, aos diáconos, aos membros ministérios, a cada indivíduo, a cada homem, a cada mulher. Vida de santidade. É ter testemunho. É saber que quando andamos, quem olha não diz, lá vai um desgraçado, um miserável, um infame, um traidor da esposa, traidor do filho, lá vai um corrupto, lá vai um ladrão, lá vai um mentiroso, lá vai um mexeriqueiro. É preciso que quando eu ande na rua, as pessoas olhem para mim e digam, ali vai um homem sério, uma mulher séria, santa, que procura viver Deus. O mundo precisa desejar ser povo de Deus. E se a igreja não for uma igreja avivada, o mundo não vai desejar ser igreja. Se a tua vida não estiver no Calvário, no altar, se tua vida não estiver em santidade, se a minha vida não estiver em santidade,
o mundo não vai desejar ser igreja. Eu sei que não é fácil falar de avivamento, ainda porque falar de avivamento é acusar o nosso pecado. Eita, como sou pecador. Eita, como estou em pecado. Então não é fácil falar de avivamento. Não é fácil falar de avivamento porque se não, quando falamos de avivamento, se falamos só de fogo, de palha, mas não falamos de mudança de vida, então não estamos falando de avivamento. Não estamos falando de avivamento. Avivamento deve ser para mim, como deve ser para você, mas tem que ser primeiro para mim. E não eu pensar em avivamento para você. Principalmente para o mundo. O mundo não precisa de avivamento, o mundo precisa do Evangelho. E o mundo só terá o Evangelho se eu, você, a igreja for uma igreja avivada. Aí o mundo vai ser transformado. Não existe avivamento para o outro sem pensar em avivamento para mim. O salmista, em Salmos 85, ele fala da grande necessidade que existe em ser ouvido por Deus. Pensa comigo, irmãos. Ser ouvido por Deus. Mais do que ouvir Deus, ele está ali. Olha, a minha oração. É muito fácil, né? Eu dizer que estou ouvindo Deus. Olha, siga dessa forma, porque é assim que eu ouvi. Ou pegar, tirar meu celular e dizer, peraí, viu, irmãos? Peraí, tá? Sim, Jesus, é assim mesmo. Peraí, viu, irmãos? É Jesus que está falando comigo aqui. Heresia. É muito fácil. É muito fácil eu pregar. É muito fácil eu cantar. É muito fácil eu ser um presbítero. Eu, Ricardo, vocês que estão sentados, receber o título. Mas é tão difícil, na nossa certeza, saber o quanto Deus está nos ouvindo. Sabe, irmãos? E o salmista, ele diz assim, olha, o quanto é importante ouvir as minhas orações. No que eu falo, ser ouvido. O salmista, ele sabia que precisava de Deus e da sua bondade, certo? Mas ele sabia também que precisava, é assim que diz Salmos 85, precisava da restauração por seu perdão. Quem peca precisa ser perdoado, irmão. Quem está errado precisa ser consertado, irmão. E o salmista sabia disto. Ele pergunta a Deus se porventura ele seria, e o povo seria esquecido. Por que ele diz isso? Porque ele sabia da história do povo. Ele conta, inclusive, nos primeiros versículos. Ele sabia da história do povo, da experiência do povo com Deus, de cada momento que o povo tem com Deus, daquele momento quando nós nos convertemos, daquele momento quando passamos a ter uma experiência de amor com Deus, naquele momento quando passamos a ter uma experiência em oração, e aí passamos a sentir o fervor de Deus. Agora, por exemplo, no louvor, o louvor sendo cantado, e você parece que vai subir aos céus, em meio ao louvor, de tão gostoso que é. O salmista sabia dessa experiência do povo.
E é justamente isso, e por causa disso que ele diz, olha, o Senhor vai esquecer de mim? O Senhor vai esquecer do povo? Quando eu leio os Salmos 85 e vejo essa palavra do salmista, ele não está cobrando de Deus. Ó Deus, eu estou querendo te perdoar, porque tu erraste comigo. Deixa de besteira, irmão. Deixa de bobagem, Ricardo. Que história é essa de perdoar Deus? O salmista não diz, estou com raiva de Deus. Tem misericórdia, Senhor. Até quando? Até quanto tempo mais eu serei esquecido, Senhor? Não é uma rejeição ao esquecimento de Deus, ou uma cobrança porque Ele é este elemento extremamente santo e poderoso. Não, não. Olha, em outras palavras, olha, eu não aguento mais. Está muito difícil para mim. Então até quando ainda eu vou sentir essa tristeza? Por quanto tempo mais eu vou sentir este vazio? O salmista sabia que havia uma necessidade de que Deus tornasse a vivificar o povo. Ser vivificado, receber vida novamente. Em outras palavras, gozo da vida novamente, prazer de viver. Prazer de viver. Ele demonstra no Salmos 85 que ele conhece o Deus que é justo, de misericórdia, mas também justo, de justiça punitiva. Uma justiça que pune. Uma justiça misericordiosa, mas também uma justiça que pune. Ele sabia que Deus era misericordioso, bondoso, e queria tornar novamente a trazer avivamento ao povo, mas ele sabia também que este povo estava vivendo o que vivia, a apatia, por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado. Quando o salmista fala sobre a pessoa de Deus, ele fala que este Deus é aquele que alcança o perdido. Ele é aquele Deus que, ou ele é Deus que, não aquele Deus, desculpem, ele é Deus que cura ao ferido. É Deus que promove gosto ao desprovido. Mas eu não estou mais com gosto da vida, não tenho mais alegria, não tenho mais felicidade. Mas Ele promove gosto. Na sua restauração, Ele renova o gosto. Eu entrei nesta casa hoje, e a minha esposa sabe, sentindo dores. Aqui, ó. Eu disse, que é isso? Vou sentar? Não, vou cantar, eu vou louvar, eu vou pinotar. Eu estou aqui para adorar. Se depois que terminar, voltar a dor, eu tiver que ir para a UPA, eu vou. Mas agora não, eu estou aqui para adorar. Eu vou adorar. E eu comecei a cantar, pinotar. Fátima olhou para mim como quem dissesse, e aí? Nada. Não significa que eu não preciso de um médico, não é isso. Mas do mesmo jeito que foi no meu físico, às vezes é na nossa alma. Estamos tão abatidos, estamos tão feridos, que não procuramos Deus para que Ele possa acudir a nossa vida na nossa ferida. Ele cura o ferido, Ele promove gosto ao desprovido, Ele restaura por santidade o pecador. Ele não está preocupado com o tamanho do teu pecado. Ele está preocupado com a tua atitude de busca por perdão. Aí sim. A palavra do presbítero Juarez hoje foi
muito forte. Nem o diabo está preocupado com o pecador. Eu, na hora assim, eu fiquei, nem o diabo, foi isso assim, não foi, Juarez? Nem o diabo está preocupado com o pecador. O diabo está preocupado é com o santo, com quem tem vida de santidade. O pecador já está desgraçado, infeliz, vencido. E Deus, Ele quer o pecador. O que Ele quer e preserva o santo, Ele quer para preservar o pecador. Ele quer você, Ele quer eu, Ele quer a todo aquele que está vencido para restaurar com santidade o pecador. O povo de Deus precisava ser avivado novamente, e novamente, e novamente, e novamente. Eu quero falar hoje sobre a urgência de um avivamento, porque como aquele povo descrito lá, eu acredito sinceramente que em nossos dias o povo de Deus continua precisando de avivamento. Eu continuo precisando de um avivamento. Então, a urgência de um avivamento, a minha vida, a vida da igreja, a vida do povo de Deus. E é pensando em Salmos 85, e associado a este tema, a urgência de um avivamento, é que eu recebi essa indicação do Senhor, acredito sinceramente, Ele propôs isso no meu coração, a que eu trouxesse 2 lições. Poderíamos falar muito aqui sobre isto, mas eu quero só 2 lições, 2 aprendizados que podemos tirar deste texto. E para falar desse aprendizado, ou dessas lições para o nosso aprendizado, eu vou precisar usar 2 textos para embasar, para fortalecer a ideia. 2 outros textos, que na sequência vamos falar. Então eu acredito que na primeira aprendizagem que podemos tirar é: quem busca o avivamento? Quem precisa buscar o avivamento? Eu pensei com o Senhor, e Ele dizia: Ricardo, de acordo com o que eu estou propondo ao teu coração, quem busca por avivamento? Certo, Senhor? Eu quero saber, eu quero entender. O salmista, ele diz assim, que, trazendo à memória o passado, que o povo precisava ser favorecido por Deus. Favorecido por Deus, Senhor? Favorecido pelo Senhor, sim. Era preciso que fosse derramado sobre o povo, ou havia sido, melhor dizendo, derramado sobre o povo, este favorecido, a ideia é que havia sido derramado sobre este povo do poder de Deus. Ele fala desde Jacó e vai, ele mostra numa história do Deus presente na vida deste povo, suprindo as necessidades, interagindo com o povo, atendendo às necessidades do povo. Um povo que desfruta do poder de Deus. Deus havia, neste derramado seu poder, suprido, e ele cita isto, todas as suas necessidades. Não tinha nada que pudesse faltar ao povo, em sua vida, em sua família, em sua terra. Nada lhe faltava. Ele mostra que havia perdão aos pecados do povo. O povo tinha sido perdoado. Era um povo que conhecia Deus. Não era qualquer tipo de gente. Não era qualquer um. Era um povo que havia Deus, a vida deste povo tinha aplacado o seu
diminuído, eliminado, desfeito o seu furor, a sua ira. Não havia, no dia a dia do povo, na história do povo, a cada avivamento, a cada ação de Deus, Deus tirava da sua ira. Não era um arrependimento, mas era um compromisso de fidelidade. Há perdão, há arrependimento, então há perdão. Há arrependimento, há perdão. Há arrependimento, há perdão. Há misericórdia. A busca por mim, eu sou misericordioso, estou aqui para te atender. E o salmista explica isto. Então o salmista está dizendo que quem deve buscar a Deus é este povo que conhece a Deus. Não eram as nações vizinhas. Não eram os indivíduos que não tinham experiência com Deus. Era o povo. Era o povo que tinha que buscar a Deus. Porque, irmã e irmão, é muito fácil eu acusar o outro que não busca a Deus, enquanto em algum momento e em alguma situação eu também não estou buscando a Deus. Que não está vivendo Deus em sua experiência, mas em algum momento, em alguma situação, eu também não estou vivendo Deus em algum tipo de experiência. É muito fácil indicar o outro. Mas o salmista deixa claro que este que precisava buscar a Deus era o seu povo. Quem precisava do avivamento e quem precisava de Deus, neste momento, diante dos conflitos, das experiências negativas, dos erros, dos males, do abatimento, era este povo. E aí eu penso lá, para me ajudar, lá em 2 Crônicas, capítulo 7. O que é 2 Crônicas, capítulo 7? Nós vamos ver a história, não é uma finalização da história, mas a construção da sua casa. Salomão estava terminando e o templo também estava sendo terminado. Tinha acontecido agora o cerimonial de inauguração, de bênção, e lá estava sendo finalizado o trabalho proposto por Deus à vida dele. Mas aí, no versículo 14, Deus dá não é um recado não, Deus não dá recado, Deus dá mensagem. E é a mensagem para o povo. E olha, irmãos, para o povo que está de bem com Deus. E lemos assim: no versículo 14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é Sebastião das Cuias que mora do meu lado. Sou eu. Sou eu. Sebastião das Cuias precisa do Evangelho. Desculpem, Sebastião das Cuias não é desmerecendo o nome não, tá? É porque lá na minha terra a gente fala assim, não é Sebastião, José, Antônio, Ricardo, Paulo, que mora do meu lado e que não teve uma experiência com Cristo. Não, 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 não. Sou eu que tenho uma experiência com Cristo. E outra coisa, estamos ali, bem, muito bem, pregando, ensinando, vivendo. Mas, olha, não é um recado não, é uma mensagem. É uma mensagem, jovens, é uma mensagem, irmãos, é uma mensagem, presbíteros, é uma mensagem, pastor.
Não esqueçam, não. Saiam do trono. Saiam do trono. Aqui não tem trono, não, Ricardo. Por quê? Se pecar, precisa de perdão. Mas para ser perdoado, precisa me buscar. Precisa me buscar. Deus fala a um povo que ele escolheu, irmãos. Não é um povo estranho, não. É um povo que ele escolheu. Essa é a palavra deste versículo. Deus fala a um povo que possui uma marca sua. Não é o povo de Salomão, não é o povo de Davi, não é o povo de Moisés. O meu povo, esta é a marca. A marca da igreja é o meu povo. A marca dos que se chamam pelo nome de Deus é o meu povo. Eu não sei se eu sou, se eu não sou, se eu posso. Você é povo, você faz parte desta família. E ele está falando para você. Esta é a ideia. Deus fala em 2 Crônicas 7 que este seu povo, em seu pecado, quando pecar, deve lhe buscar. Mas eu não estou em pecado, pastor. Aí já não é um problema meu. O meu problema é pregar. O problema de entender o que você é e o que você está vivendo é você com Deus. Mas quando buscar ao Senhor, é buscar com uma oração profunda da alma, não superficial, não fantasia, mas profunda da alma. Senhor, eis-me aqui. Eu sou pecador, eu sou pecadora, eis-me aqui, eu preciso do teu perdão. É assim que começa o avivamento, irmãos. Senhor, humildemente eu reconheço o meu erro com humildade. Porque para que eu esteja aqui pregando, eu preciso de uma vida de santidade. Para eu ter este meu título, eu preciso de uma vida de santidade. Para eu ensinar, eu preciso de uma vida de santidade. Para eu cantar, para eu tocar, eu preciso de uma vida de santidade. Não é terminar o louvor e ir lá para fora ficar no celular. Não é durante o culto eu não estar presente e estar lá fora no celular. Ou estar nem aí, à toa, no meu pensamento de experiência para com Deus. Deus fala, então, que este povo deve, em seu pecado, pedir perdão. Irmãos, Deus quer um povo que reconheça o seu pecado, mas que também busque perdão. Deus ouve o seu povo, mas ouve o seu povo quando ele se arrepende. E se arrepende do seu pecado. Mostra-nos, Senhor, diz voltando aos Salmos 85, mostra-nos, Senhor, a tua misericórdia e concede-nos a tua salvação. Voltando aos Salmos 85. Mas falando sobre a urgência de um avivamento, em Salmos 85, uma outra coisa que podemos trazer de aprendizado nessa noite, esta segunda, é quais os motivos a que busquemos um avivamento. Quais os motivos? Pastor, sobre mim não existe motivo nenhum, eu tenho uma vida de santidade. Sobre mim não existe motivo nenhum, eu estou muito bem.
O povo ele precisava ser vivificado, o povo ele precisava ser regozijado. Quando a igreja, quando o povo de Deus, quando não há avivamento na vida da igreja, há tristeza. E se há alegria, é superficial. Alegria no mundo é um copo de bebida, é um copo de cerveja, alguns indivíduos buscam por meio das drogas, do sexo e assim por diante. A nossa alegria tem que ser sólida, mas solidificada no Senhor. Então só há alegria naquele que tem uma experiência com Deus, de andar com Ele, de comungar com Ele. Eu queria trazer a ideia dessa... O que que pode de fato nos levar, o que deve nos levar, quais os motivos, quais as razões que devem nos levar a buscar um avivamento, a nossa vida. Eu pensei lá em Efésios, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 14. Efésios, capítulo 5. É um texto bem conhecido. Efésios 5, capítulo 5, versículo de 1 a 14. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Mas a impudicícia e toda sorte de impureza ou cobiça, nem sequer se nomeiem entre vós, como convém a santos. Nem conversação torpe, nem palavras vãs, ou chocarrices, coisas essas, inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças, deve ser dita. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente, ou impuro, ou avarento, que é idólatra, nem tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora eres trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor, e não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referi é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Ele começa falando sobre a necessidade de imitarmos a Cristo. Viver neste amor, imitando ao Senhor. O povo deve saber construir, irmãos, as suas regras. Nós entendemos e sabemos ética e moral. Só teremos uma boa moral se o caminho dessas regras, for firmada numa boa ética. Uma boa ética. A ética constrói a moral. E como igreja, como povo, é preciso ter regras de vida. Eu vou ser bem
sem nenhuma cautela, ainda que eu esteja nas redes sociais, sem nenhuma cautela. Eu não tenho medo da regra do mundo, seja qual for a imposição. Não me assusta imposição de ninguém. Nunca me assustei. Fazia parte de uma faculdade, ensinava numa faculdade lá em Salgueiro, e havia uma programação, e era dia de aula, e a direção pediu que eu parasse para os alunos saírem, junto com a direção, e ir para um evento que contrariava ao que eu sou, no meu entendimento religioso, cristão. E eu disse, olha, se os alunos quiserem ir, vão. Eu não vou. Eu não sou pago para participar de nada que contraria os meus princípios. Eu sou pago para ensinar. E, aliás, muito bem pago. Obrigado. Mas daqui da minha sala eu não saio. Os alunos olharam para mim, o senhor vai ficar? Vou. Eu pago a faculdade, não é para participar de nenhum evento que seja fora da minha aula, a qual eu estou pagando. Se o professor Ricardo vai ficar, eu também vou ficar. Ótimo. Eu continuei dando aula. E pela lei, ninguém podia me obrigar a fazer nada que contrariasse os meus princípios. Nada. Então eu não tenho medo. Porque a minha moral é a moral pela ética que está contida aqui. Aqui. E já dei prova disso muitas e muitas vezes aqui, de púlpito. Do que eu penso de regras. Do que eu penso de conduta cristã. E sem medo de errar. Eu não tenho medo. Não somos crianças. Já disse daqui, quando eu saio do meu colégio, da minha criança, do meu neto, eu saio dizendo, e aí, cabrinha, bora derrubar o boi agora de sopro. Bora, vô. Tu é macho, tá? Por que hoje veio com essa cor? Menino usa azul e menina usa rosa. Por que tu veio com essa camisa? Vou falar para tua mãe, tu é macho, cabra. É, vô, certo. Eu não tenho medo da regra de ninguém, porque a ética que constrói a minha regra é esta aqui. A igreja está doente porque não tem firmeza nesta ética. Aí está com medo. Eu não tenho medo, porque esta ética é a regra de fé e prática minha. E ninguém, nem nada nesse mundo vai interferir. Por mais amor que eu tenha, por exemplo, minha esposa, que eu amo mais do que tudo nessa terra. E ela sabe disso. Mas não venha contrariar o que a ética cristã diga. Ela nunca fez isso, mas não venha não. Não venha não. E ponto. Irmãos, o povo precisava saber o que é construir. E Paulo dizia, olha, essa construção de vocês, como o povo de Deus está errado. Como é que vocês estão dando um testemunho lá fora? E se é para dar um testemunho lá fora, tem que começar a regra a ser aplicada na tua vida. Na tua vida. Como você vai pregar vida com Deus se a tua vida é impura? E ele fala sobre isso. Se é de cobiça, desejo exagerado. E, aliás, não é nem exagerado, incontrolável. Cheio de indivíduos repletos, dominados pela cobiça. Eu quero, mais, eu quero, sem regras. Lá fora, para o mundo, eu posso tudo. Para a igreja, para o Senhor, dá para a gente dar um jeitinho. A gente dá um jeitinho.
impuros, mesmo que não sejam impuros na frente de todos, nas ocultas, seja no quarto, seja viajando, seja na internet, usando o celular, seja o diabo que for, impureza. E Paulo está preocupado e dizendo, olha, eis o motivo de buscar o avivamento, de despertar. Sabe, irmãos? Cheio de crente sem moderação. Outra consideração de Paulo, ele fala sobre o mexericos. Ele diz assim, palavras torpes, palavras vãs, chocarrices. E mexerico, e mexerico, tu visse. E hoje é mais fácil, porque basta criar um zap, né? Para falar mal dos outros. Basta criar um zap particular e tirar o indivíduo dali e mexerico. Oh, meu Senhor, só um momentinho ali era bom. Sabe, Montenho, era bom assim, só um momentinho, só um dia, que criasse uma verruga do tamanho da boca. Meu presbítero, só naquele dia ali, só naquele dia. E o Senhor falando assim, ó, tu está falando dos outros à toa, tu está falando dos outros à toa. Aí depois saía. Só para entender. Mexericos. Mulher. Vou fazer porque depois vão pensar que eu sou mulher. Ou então homem. Alguém já me disse? Homens. Preste atenção, não sou eu que vou dizer não, tá? Algumas mulheres já me disseram aqui, mulheres de Baturité, e eu não sei se isso é verdade. Eu não sei se é verdade. Mas já me disseram que em Baturité os homens fofocam mais do que as mulheres. É verdade, Lala? Por que as mulheres ficaram caladas? Vocês dizem para mim, agora me deixam ir na fria sozinho, é? É no mundo todo, é? Ah, é João que está falando, é no mundo todo. Eu pensei que era Felipe. Tá certo. Sabe, irmãos? É preciso mudar nosso comportamento, irmão. É preciso mudar nosso comportamento e Paulo está chamando a atenção aqui a isso. Até quando? Por isso que diz o salmista, até quando estará o Senhor indigno? Porque, irmãos, a conversação top, a conversa é de conduta vergonhosa. Na sequência, ele leva a esse entendimento. É vergonhoso. É imundo, para não dizer outra palavra, é imundo. É imundo. Paulo fala ainda sobre o povo que ele está sendo levado pelo engano. Engano. Porque se o mundo pode, eu posso também. Se o mundo faz, eu faço também. Se o mundo diz, eu digo também. Não! E às vezes só pensamos num pecado. Só pensamos num erro. Onde a árvore toda está podre às vezes. Sabe, irmãos? O mundo, ele é, diz o texto, desobediente. E o povo de Deus não pode seguir o mesmo caminho de desobediência. O mundo, em suas práticas de trevas, a igreja, o povo de Deus não pode seguir o mesmo caminho. Não pode seguir o mesmo caminho. E ele cita, por exemplo, a idolatria, ele cita, por exemplo, a avareza, ele cita, como eu citei já, a prática de vergonha ou vergonhosa. Sabe, irmãos, idolatria e avareza, mesquinhos, murmurentos. E por quê? 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 E apodrecendo, e apodrecendo, e apodrecendo.
E Paulo está alertando sobre estes erros que precisam de arrependimento. De arrependimento. O povo de Deus, quando não agrada a Deus, deve despertar do sono, irmãos. E não adianta eu estar ali agora na frente, ou depois, pastor, o senhor descascou. Não, eu não. É um problema teu com Deus. Eu só estou falando que Ele me orientou. E eu não estou falando de mim, eu estou falando que diz aqui. Aqui, essa é a ética minha, tua, nossa. Despertar do sono, da apatia e buscar ser guiado pela luz. Eu entendo que deve existir uma prática contínua de busca por avivamento. O avivamento na vida da igreja é reparo. Na minha vida, na tua vida, na nossa vida, é reparo de Deus. É Deus reparando a nossa vida. Precisamos de um avivamento contínuo. Mas eu fui avivado hoje, estou cheio hoje. Continua, meu irmão e minha irmã. Mas eu mudei aqui, continua, meu irmão e minha irmã. Reparo de Deus. Deus quer ouvir a tua oração, o teu clamor. Mas Deus quer ouvir esse teu clamor, essa tua oração, mas sentindo o teu arrependimento, o teu reconhecimento do erro, o meu reconhecimento do erro, o meu arrependimento, e mudar. Porque, como eu disse no início, o mundo precisa ver em você homens e mulheres santas, porque senão não irão ter nenhuma intenção em querer ser igual. O mundo não vai ter nenhuma intenção em querer ser igual à igreja, se a vida da igreja é uma vida de pecado. Deus quer reparar a nossa vida, trazer avivamento à vida da igreja. Só mudaremos, mais uma vez eu insisto, o mundo, se nós começarmos a mudar a nossa vida. Aviva, Senhor, a nossa vida. Meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, em nome de Jesus Cristo, venha a vida do Teu povo, este povo que se chama pelo Teu nome. Assim como disse o salmista, um povo que conhece o Senhor, tem experiências com o Senhor, um povo que desfruta das Tuas misericórdias, da Tua bondade, mas que desfrutou tantas vezes do Teu perdão. Mas essa busca por avivamento, que resulta em perdão, em santidade e perdão, é contínua, Senhor. Não nos deixa ser enganados por este mundo, que olhamos a cada dia para nós, individualmente, cada um olhe para si e comece a mudar. Muda, Senhor, transforma-nos, em nome de Jesus, transforma-nos, em nome de Jesus, com santidade, Amém.